galerinha da Surf House, tudo bem com vocês? Já jogaram esse jogo? Eu nunca tinha jogado, foi a primeira vez. Tem que ser delicado, né? Senão a gente faz um estrago. Muito delicado. Olha só o que aconteceu, caiu tudo. Tem a ver com a parte do fruto do Espírito que a gente vai falar hoje. Vocês lembram da semana passada que a gente falou sobre outra parte do fruto, que foi a paciência? Como é importante a gente ter paciência para esperar o tempo certo das coisas acontecerem e também ter paciência em outras situações da nossa vida, né? Na escola, com os amigos, com a família. E agora a gente vai relembrar o nosso versículo-chave, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E hoje nós vamos estar falando sobre a delicadeza. O quanto é importante nós sermos delicados uns para com os outros. E nós vamos conhecer alguns versículos que falam sobre isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Então, às vezes é difícil alguma situação, né? Alguém briga com você, ou alguém não concorda com você e a gente quer colocar o nosso ponto de vista, mas a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso com paciência, com bondade e com delicadeza. Porque o Senhor é que vai falar com a pessoa, o coração dela está nas mãos de Deus. Então, seja delicado com seu amigo, seja delicado com as pessoas ao seu redor, e aí Deus vai trabalhar no coração dele também. Boa! Outro versículo maravilhoso que fala sobre a delicadeza está lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, que diz assim: Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Na verdade, está dizendo que a gente tem que tratar como a gente gostaria que as pessoas nos tratassem. Com amor, com delicadeza, sem briga, sem xingamentos. Eu acho que Deus, Ele deseja isso de cada um dos seus filhos. Quando você for falar com alguém, pensa antes como você gostaria que aquela pessoa falasse com você. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, pense antes como você gostaria que fizessem essa mesma coisa para você. E aí, com certeza, você vai ser delicado, como diz a palavra de Deus. Provérbios 15, no versículo 1, diz assim: A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E olha só, no versículo 4 já diz assim: As palavras bondosas nos dão nova vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Olha como as palavras, né? Aquilo que a gente fala faz diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo. Então a gente tem que cuidar muito com as nossas palavras. Nossos relacionamentos têm que ser cuidados. Como a gente cuida de uma plantinha, como a gente cuida de uma flor, como a gente cuida de algo que é bem precioso. Assim a gente tem que cuidar das nossas palavras e dos nossos relacionamentos. Em Filipenses 4, 5, diz assim: Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Com todos. O que quer dizer isso? Que não é só com aquele amigo que a gente gosta, com aquela pessoa que a gente se dá bem, não é com aquele amigo que a gente pensa igual, que a gente quer fazer tudo junto, mas sim com aquele que é diferente,
com aquele que às vezes a gente não concorda em algumas coisas, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser amáveis com todos, sem exceção. Como a gente consegue fazer isso? É pelo fruto do Espírito, ou seja, é Deus em que ajuda, não é na nossa força. Quando a gente ora e a gente pede para Deus nos encher com o fruto dele, com o Espírito Santo, ele nos ajuda a sermos amáveis, a sermos delicados, assim como a sermos pacientes, amorosos, alegres, todo o fruto do Espírito. E aí, vocês gostaram do tema de hoje? Eu amei! Eu acho que todo mundo precisa aprender sobre a delicadeza, mas aprender de Deus, porque é Ele que coloca esse fruto em nós e a gente só coloca pra fora. E agora a gente vai fazer uma experiência que você pode repetir em casa. Vamos lá? A experiência de hoje é muito fácil de fazer, é com bolinha de sabão. Vamos ver o que acontece quando a gente trata as pessoas e fala com as pessoas de uma forma indelicada? Como você bem sabe, as bolinhas de sabão estouram, né? Mas olha o que acontece quando a gente se enche do Espírito Santo. E Ele que faz a gente ser delicado. Olha só, você vai precisar de uma luva de lã. É assim, quando o Espírito Santo nos enche e a gente trata as pessoas com delicadeza, a gente não faz nenhum estrago. Não machuca, não magoa, não estraga nenhum relacionamento. Gostou da experiência? Repete ela em casa e manda pra gente. E esse foi mais um episódio da série do Fruto do Espírito, onde nós falamos hoje sobre a delicadeza. Mas não acabou não, tem muito mais. A gente continua na semana que vem. Até lá! Até lá. Essa moto atrapalhou, vamos de novo. E agora a gente... Mas eu posso sair? Ou fica? Não, fica aqui. O que tá passando aí? Já falou isso 500 vezes. Deixa eu só ajeitar aqui. Meu joinha ficou muito feio. E essa? Esse. E esse? Ai, eu te cortei, né? Não. Eu sei que você ia falar Ficou mais alguma perfeito. coisa. Não, ficou perfeito. É? Eu estava. Aquilo. Quer espalhar tudo? Trata as pessoas com delicadeza? Não deu. O que eu posso falar no final?